Policial Mariana Lescano, Tenente Coronel Zucco, qual é a opinião de vocês justamente sobre liberdades e direitos com armas? Exatamente, hoje a gente vê um quadro muito negativo. Hoje, o traficante, o faccionado tem direitos, eles sim compram de forma ilegal qualquer arma no campo negro, no submundo do crime. E a gente precisa ter esse direito à defesa. Precisamos sim defender a nós próprios e a nossa família. Nada mais do que isso, eu quero parabenizar aqui a Mariana Lescano, que junto com o Marcos Polon estão aqui em Porto Alegre hoje, num evento muito bonito, Pro Armas, e deixou ela o grande finale. Fala aí a importância. Quando nós falamos em armas, nós estamos falando em liberdade, é o direito de defesa, o direito à vida, o direito à propriedade privada. Todo povo armado jamais será escravizado. Essa frase é do nosso presidente Bolsonaro, e é isso que nós queremos para todo o nosso Brasil. É sobre liberdade. Vem com a gente, Pro Armas, vamos juntos. Perfeito. Então, o desarmamento não sobe a vila, né? Não sobe. Belo. Eles têm armas de grosso calibre, nós temos que ter também o direito à defesa. Certo. Perfeito. Todos bem-vindos ao Gunfight, é uma satisfação receber a todos aqui. Nessa noite para nós aqui uma noite muito agradável, muito feliz, né? Em razão de termos aqui na nossa casa o Marcos Polon. Todos vocês já conhecem, mas eu acho que é importante salientar, né, a bandeira que ele defende, toda a luta dele, todo o trabalho dele voltado para defesa da liberdade, defesa da vida, né, defesa da cidadania. Então, Marcos, para nós é uma satisfação te receber aqui no Gunfight, seja bem-vindo. Sou obrigado a fazer uma referência aqui, até em razão da parceria, né, pela tua vinda aqui, a Mariana Lescano, né, ao André, lá do Andrezinho Moraes, lá do Tiro 4. Para nós é uma satisfação. Cadê o Andrezinho? André. Por favor, nosso deputado Zucco aqui, também é um defensor dessas causas aqui. Para nós aqui é uma satisfação recebê-los na nossa casa. Antes de mais nada, pessoal, eu quero deixar bem claro que o Gunfight tem uma proposta diferenciada. Alguns aqui já são sócios da casa. Para quem está chegando hoje para conhecer o Gunfight, nós temos... André, por favor, chega junto aqui, faço questão da tua presença aqui, até falei antes aqui da tua parceria com a gente aqui e da Mariana, e viabilizado aqui a vinda aqui do Marcos aí, por favor. Pessoal, eu pediria uma salva de palmas a toda essa equipe aqui, ó. Pessoas incansáveis nessa luta, como nós aqui, da nossa doutrina aqui do Gunfight, né? Trabalhar a defesa própria, defesa da família e dos direitos da cidadania, especialmente para o direito de podermos ter cada vez mais armas. Ponto. É isso aí. Mas eu falava a respeito aqui do nosso clube, né? A ideia, para quem já não conheceu, depois, por favor, conheçam o clube ali. Em razão desse evento, nós estamos promovendo aqui uma promoção, né? Fazendo uma promoção para quem for se filiar no dia de hoje, de 50%, tá? De benefício. Então, vai ter toda uma equipe aqui, coordenada pelo Rodrigo e as meninas aqui do comercial. Para quem quiser mais informações, por favor, contato com o nosso pessoal, para pegar mais informações e ver como é que funciona. 50% da filiação, tem mais uma promoção também de 5 horas aula, a gente tem aula de personal, o consumo da munição, todo um treinamento, os cursos também, a gente está sempre clicando aqui e cada vez mais promovendo a melhoria da habilidade com arma de fogo, mais respeito com a arma e também conhecendo técnica, essa é a proposta. Eu passaria a palavra aqui para a Mariana, depois para o Andrezinho, por favor, né? Então, primeiro eu quero agradecer mais uma vez a todos por estarem compartilhando, né, dessa noite conosco. Agradecer ao deputado Zucco, que veio ao nosso convite, prestigiar esse evento e que também nos ajuda nas pautas armamentistas. Mas principalmente eu quero agradecer ao Marcos Polon pelo excelente trabalho que ele desenvolve todos os dias, incansavelmente, na luta por um Brasil melhor. Quando a gente se conheceu, eu conversava até com ele na vinda pra cá, eu fiquei muito feliz, porque eu disse, nossa, existe alguém que, assim como eu, pensa em liberdade, pensa em propriedade privada, pensa em direito de defesa. E eu acho que é muito além de armas, quando a gente está falando em armamento civil, nós estamos falando sobre liberdade. O que querem tirar de nós são as nossas liberdades, é o nosso direito de reagir
as situações que não nos são normais, que não nos são boas, né? Então eu espero que a gente construa um caminho positivo. 2022 está aí e a gente precisa estar unidos para que as nossas liberdades individuais, nosso direito de defesa, nossa casa, nossa família continuem assegurados. E é por isso que todos os dias eu também acordo e penso em fazer um Brasil melhor, um Rio Grande do Sul melhor. E convido a todos vocês a fazer parte com a gente dessa caminhada, dessa luta, dessa união em favor da liberdade. Marcos, muito obrigada por estar aqui conosco. É uma satisfação enorme para nós te receber essa noite. E obrigado ao Mauro por estar sempre junto conosco, né, a gente chega com a ideia, Mauro, a gente precisa fazer um evento, vamos falar sobre liberdade, sobre armamento civil, vamos convidar as pessoas, vamos divulgar as nossas ideias. E o Mauro sempre prontamente diz, não, Mari, faça como tu achar melhor. O Felipe, que é o representante do ProArmas aqui no Rio Grande do Sul, que também é um dia e noite, ele vive isso, ele vive essa questão do armamento, da liberdade, do direito de defesa do cidadão de bem, da luta contra a criminalidade. E aí a gente se encontrou nessas caminhadas da vida, graças a Deus, para juntos construirmos um caminho melhor para todos nós. E agradeço também a Dona e ao Moro, que são a minha equipe e me ajudam sempre, todos os dias, a construir o ProArmas, as liberdades, o movimento Porto Alegre Sem Medo, que tudo junto se une para que todos nós possamos nos defender e ter uma vida justa. Muito obrigada, pessoal. Nós, né, fizemos um mimo para ti, um presentinho, que são as coisas que a gente mais gosta, né? Gaúcho aqui. E quem está aqui conosco compartilhando dessa noite, que é alvo, tiro ao alvo e churrasco. Então eu espero que tu goste, é uma lembrança para que tu volte sempre e continuemos juntos nessa luta. Tábua de churrasco. E legal. Esse aqui é do pessoal da polícia especificadamente, né? Que é a nossa caveira, o nosso símbolo. Ai, e a arma. Poxa, que bonitinho. Obrigado. Vai tirar uma foto. Obrigado, carinho. Obrigada. Vou passar então agora a palavra ao deputado Zucco e depois... Andrezinho, vamos finalizar o e André? eu já passo aqui. Tá. Eu estou de mestre cerimônia aqui. Então vai de mestre cerimônia. Eu não vou me estender, pessoal, mas eu só fui um elo de ligação disso. Agradeço a atenção do Mauro aí, a cordialidade e tal, porque esse é um clube de referência para todos nós, tá? Eu faço parte de um clube mais antigo aqui no estado, aliás, o clube mais antigo do Brasil, registrado junto ao Exército. O nosso Clube Tiro 4, que eu tenho muito orgulho de carregar a camisa, foi criado em 1906, só para os senhores saberem, tem 144 anos. Tá? Então, tivemos uma longa caminhada no esporte, na desmistificação dessa coisa que as armas são coisas ruins e tal. Tivemos grandes líderes lá e tal e coisa, e hoje eu me sinto lisonjeado de poder estar junto com um líder desses, um homem de coragem, um homem de posições, um homem que luta de uma forma purista pela nossa causa de liberdade, né? Não estou nem falando propriamente em armas, estou falando em liberdade. É um cara que mudou a sua vida, hoje ele faz isso, tenho profunda admiração por ele, o acompanho, né? E fico muito lisonjeado em poder ter sido esse elo de ligação e trazê-lo aqui para uma casa tão bonita, tão referência para todos nós gaúchos, que muito nos orgulha aí. Pessoal, aproveitem a palestra que o cara sabe muito aí. Parabéns. O Mauro faz isso porque ele é meu amigo de longa data, então ele me sacaneia. Mas deixa eu ficar só aqui para o cara tá me filmando, eu não consigo ver as pessoas. Gente, eu quero parabenizar, né, o evento. Eu acompanho muito o amigo e eu não tenho dúvida. As pessoas às vezes olham talvez um parlamentar ou até alguém que trabalhe, mas não sabe o meu histórico. Eu sou tenente-coronel, 26 anos de exército, estou 1 ano e meio só nessa vida parlamentar. E eu perdi um amigo em combate. Então tem muita gente que é teórica, tem muita gente que fala da importância, pois eu perdi um amigo em combate. E a partir daquele momento eu entendi cada vez mais da importância do direito à defesa, do cidadão. Ao mesmo tempo tive a oportunidade de ver um atirador de tiro esportivo
num momento cotidiano da sua vida, salvar uma situação de uma moça que estava sendo alvo de sequestro. Então eu não tenho dúvida da importância desse tema. Eu fico muito feliz que não só o Marcos, mas outras pessoas, Brasil afora, que continuem lutando. Eduardo Bolsonaro, o nosso próprio presidente. Sei das demandas, sei que muitas vezes a gente não consegue vencer algumas pautas, mas pode ter certeza que a gente vai evoluir muito ainda com este governo federal. A gente vai realmente ultrapassar fronteiras que antes não tínhamos. Hoje temos estandes deste padrão, e eu quero parabenizar não só a qualidade, mas o cuidado. A gente vê a preocupação com a segurança, mas a maturidade de explicar que sim, a arma de fogo é necessária para aqueles que entendem o direito à defesa. Então, me deixa à disposição, estou aqui em Porto Alegre, quem precisar e puder. Hoje nós apresentamos um projeto, acabei de mostrar, que é um projeto difícil, que também trata do porte da arma de fogo ao atirador desportivo, mesmo sabendo da competência, mas nós vamos fazer barulho. Foi feito lá no DF, a gente copiou aqui, pedimos também uma isenção em relação aos atiradores, e a gente sabe o quanto é difícil aprovar esse tipo de projeto. Essa sociedade muitas vezes que valoriza o pobre, aquele coitadinho da sociedade, enquanto isso o policial, enquanto isso o cidadão que quer portar sua arma é muitas vezes criticado. Então quero meu respeito, a minha melhor continência a todos vocês que estão aqui hoje para entender e para escutar um especialista, porque eles sim é que vão fazer diferença com a nossa força e com o nosso apoio. Muito obrigado, boa noite. Minha função aqui agora é só dizer, Marcos Colombo, boa palestra. Obrigado. Todos são convidados a sentar-se aí. Agora é o Marcos. Primeiro, como é de praxe, aqui depois. Sempre fico muito feliz em vir para o Rio Grande do Sul. A família da minha mãe é daqui, então sempre que posso eu venho para cá, gosto muito desse estado. Confesso que não conhecia os clubes de tiro daqui, conheço o CTG, conheço o OAB, conheço outros lugares, mas aqui é a primeira vez. Obrigado, Mauro, por me receber, obrigado, Gunfight, obrigado, Mariana, obrigado, André, obrigado, Zuco. E já agradecendo, eu alerto a vocês que me conhecer é um péssimo negócio, que eu me comporto igual padre de cidade pequena do interior. Eu vou ligar para vocês para incomodar e dar serviço, vocês podem ter certeza disso. Porque só se a gente se unir e trabalhar junto, nós vamos ter alguma chance contra um inimigo que parece invencível. O meu objetivo em andar todo o Brasil e falar com clubes, lojistas, atiradores, é, primeiramente, tentar passar para vocês o risco que nós corremos, como está grave a situação de hoje. Muitas vezes a gente fica entorpecido sem entender o que está acontecendo. E para que vocês possam entender isso, eu pretendo explicar para vocês o que é o ProArmas, para que ele serve, para que foi feito e principalmente o que me levou a sair da minha casa, de uma vida muito tranquila, confortável, e me aventurar com esse tipo de coisa. Mas antes da gente entrar neste tema em específico, é muito importante que vocês saibam o que a gente combate, contra o que a gente luta. Porque não interessa o tamanho do seu efetivo, quantos homens você tem, a força que você tem, se você não tem sequer uma noção em que lado você tem que atirar. Se você colocar num barco 20 homens fortes, remando cada um por um lado, ele vai ser sobrepujado por um caiaque com um cara só. Porque ele rema numa direção só. Enquanto nós não compreendermos que só a união dos nossos esforços vai poder gerar força o suficiente para fazer uma mudança necessária, nós nunca atingiremos objetivo algum. De fato, enquanto nós ficamos batendo cabeça, cada um mirando para um lado, os nossos inimigos atuam como um bloco único, cada um numa frente. Eles têm infantaria, eles têm cavalaria, eles têm artilharia. Qualquer coisa que acontece, tem aquele deputado que vai lá fazer o barulho, como o senador DPVAT.
ou aquele deputado que vai dar uma entrevista, como o Molon ou Freixo, ou aquele que vai entrar com uma ação para tentar derrubar, ou fomentar uma ONG para fazer isso. E os nossos homens? O que eles estão fazendo? Publicando Twitter, mexendo na internet? Por que a gente não vê essa energia do nosso lado? São raríssimas as exceções, e graças a Deus que ainda existem essas exceções, porque até a legislatura passada não tinha. Você via o maior exponente do legislativo, que era armamentista, em raras ocasiões tratar desse tema. Eu não vou citar nomes aqui porque ele ainda é um aliado. Vocês sabem de quem eu estou falando. Mas o que gera isso aí? E o pior, o que gera na gente a incerteza de saber pelo que nós estamos lutando? Pois eu vou dizer para vocês. Nós não sabemos qual é o inimigo. Nós não sabemos qual é a função deste inimigo. E muitas das vezes como combater esse inimigo. Eu posso dizer para vocês que se eu perguntar para vocês aqui para que serve o Estatuto do Desarmamento, ouso dizer que poucos saberão responder com a proficiência necessária para entender o que é o Estatuto do Desarmamento e para que ele serve. Então, antes da gente começar a combater e lutar efetivamente, e quando eu falo em lutar, entendo, politicamente, pelas vias democráticas, é imperioso que os senhores compreendam quem é o nosso inimigo. E para isso, os senhores têm que entender para que serve o Estatuto do Desarmamento. E eu antecipo a resposta a vocês, dizendo para que ele não serve. E o Estatuto do Desarmamento não serve para desarmar bandido. Essa parece uma frase um pouco óbvia, dependendo do contexto onde você publica, fica uma frase de impacto forte, que poderia ter sido dita por algum influenciador armamentista, alguma liderança, alguém como Bené Barbosa, que há 30 anos luta contra isso, ou Fabrício, ou Peninha, ou algum parlamentar, algum simpatizante da causa que brada aos pulmões que o Estatuto do Desarmamento não foi feito para desarmar bandido. Pois pasmem, senhores, quem disse essa frase foi um dos pais do Estatuto do Desarmamento, Márcio Tomás Bastos, que na época da campanha do referendo deu uma palestra e falou abertamente: o Estatuto do Desarmamento não foi feito para desarmar bandido. Ora, então se os próprios pais do Estatuto do Desarmamento compreendem que ele não foi feito para desarmar bandido, para que ele foi feito? O ministro, naquela ocasião, disse que é para combater o homicídio eventual, aquele que acontece no churrasco, no final de semana, num jogo de sinuca. No entanto, esse homicídio eventual, que ele diz, que acontece com arma de fogo, representa menos de 1% dos homicídios praticados no Brasil. Porque da maioria dos chamados homicídios eventuais, violência doméstica, essas coisas, eles acontecem com faca, com paulada, com tijolada, até com as mãos. Então, mudaram toda a legislação brasileira e todo um sistema penal por conta de menos de 1% dos homicídios praticados no Brasil, um país que chegou a ter mais de 60 mil homicídios por ano, um país que chegou a ter mais de 70 mil mortos no trânsito. Alguma coisa de errado não está certa, não é verdade? Pensem bem. Ecoa no nosso ouvido: o Estatuto do Desarmamento não foi feito para desarmar bandido. Só que essa conversa de homicídio eventual também é uma grande mentira. Por quê? A nossa Constituição, o sistema jurídico brasileiro, a política criminal brasileira, ela é feita sob o manto de algo que eles denominaram garantismo. E o que é o garantismo? Ora, o garantismo é dar o máximo de garantia possível ao delinquente, à vítima da sociedade. E não só durante o processo, mas também durante o inquérito. E se depois da condenação, que tem que ser transitado em julgado, está aí o Luladrão solto, que não nos deixa mentir. O que esse garantismo faz? Ele dá progressão de regime, ele dá visita, como é que chama? Que é a visita íntima, ele dá a saidinha de feriado, hoje são 7 ao longo do ano, onde 2 caras ano passado saíram na saidinha de Natal, invadiram a casa de um cara lá em Campinas, forçando o portão, ele ligando o 90 desesperadamente, fazendo barulho, gritando.
e a polícia não veio, e os vizinhos não vieram, e ele não tinha uma arma. E esses dois anjinhos, essas duas vítimas da sociedade, entraram na casa desse homem e durante 4 horas espancaram ele, estupraram a mulher dele e a filha dele a noite toda, além de pegar e sair para ir nos caixas eletrônicos para ele sacar dinheiro. E esses sujeitos, assim como aquele que executou um policial militar lá no Rio de Janeiro, quando há comoção social e eles vão atrás desse cara, os partidos como, por exemplo, o PSOL, junto com as ONGs dos direitos humanos, abraçam esse criminoso. Afinal de contas, ele é uma vítima da sociedade e o apresentam para a polícia com advogado, orientação, câmeras para garantir a incolumidade física dele. O cara que executou aquele policial, qual foi a primeira coisa que se levantou depois da prisão? O senhor foi agredido? Os policiais que efetuaram a prisão estão respondendo o pátio porque expuseram o rosto do anjinho na televisão. Mas de quem é a culpa? A culpa é de um sistema pensado para ser assim. A nossa Constituição foi feita para proteger marginal, porque ela foi escrita por um monte de gente que foi marginal no passado. É duro falar isso? É. Mas a estrutura do garantismo constitucional, do garantismo penal, tem uma função específica. Diminuir os tipos penais, diminuir o encarceramento, políticas de desencarceramento e coisas que o valem. E isso não é novidade para nenhum de vocês. Vocês que trabalham com a polícia estão cansados de ver isso. Vocês que assistem o telejornal, vocês estão cansados de ver isso. A grande questão é, como um sistema todo voltado para proteger o acusado, proteger direitos e garantias fundamentais, e aí vamos abstrair um pouco, proteger o processo, proteger a presunção de inocência, diminuir o número de tipos penais, diminuir a permanência no presídio, desencarcerar, como um sistema todo pensado sob essa ótica, de repente, cria do nada 2 crimes que não existiam, porque até então possuir e portar arma de fogo sequer era crime. Será que essa guinada de 180 graus, rumo a uma direção completamente avessa à política criminal, de criar um crime novo, de instituir uma penalidade nova, se deveu exclusivamente aos homicídios eventuais com arma de fogo, que representam menos de 1% dos crimes praticados? Não faz sentido. Então nós tiramos daqui 2 conclusões óbvias. A primeira, que não foi para isso que o Estatuto do Desarmamento foi criado. E a segunda é que o Estatuto do Desarmamento não foi feito para desarmar bandido. Bom, então se ele não foi feito para desarmar bandido e nem para combater o homicídio eventual, para que ele foi feito? É muito simples vocês compreenderem para que ele foi feito. É só vocês buscarem na história todas as iniciativas desarmamentistas ao longo da humanidade. Desde o texto bíblico, onde o povo de Deus é desarmado quando se transforma em escravo. Desde as ordenações afonsinas, que não permitiam que o escravo no Brasil pudesse ter armas. E aí você começa a entender que sempre quando você quer subjugar alguém, um grupo ou uma nação, o primeiro passo é desarmar esse alguém, esse grupo ou essa nação. Muita gente pode pensar, pô, você está exagerando, não é por aí. Ah, não é por aí? Vamos olhar para a história. Vamos ver o que aconteceu na China, na Rússia, na Coreia do Norte, na Alemanha, em Cuba, aqui perto da gente na Venezuela. Sempre, antes de um plano de dominação, de uma intentada de tomar o poder, de um déspota usurpar a liberdade de um povo, a primeira coisa que é feita é desarmar esse povo. E no caso do Brasil, o desarmamento veio pensado por todo um grupo que pretende dominar toda a América Latina. Organizado, com método, com foco. Tanto é que o mesmo sistema de desarmamento nosso, você está exagerando, não é a América Latina inteira, não é. O mesmo sistema de desarmamento nosso foi aplicado na Venezuela. E pasmem, por uma ONG brasileira.
porque é o que eles pretendem trazer para cá. Ah, não é. Não é. O cara que foi para o segundo turno em São Paulo disse que o modelo que o Brasil tem que se espelhar é o da Venezuela, que lá há excesso de democracia. Eu tive no Pará ontem, hoje de manhã eu estava lá, hoje no Pará. Encontrei um empresário venezuelano que fugiu para lá e tem amigos morando na Venezuela. Ele falou que famílias foram obrigadas a votar com arma na cabeça para não dar abstenção. Esse é o modelo de democracia que eles sonham para o nosso país. E falam abertamente a plenos pulmões que a Venezuela peca por excesso de democracia. Existe um plano, existe um método. Porque o Estatuto do Desarmamento não foi feito para desarmar bandido. Foi feito para nos deixar vulneráveis a inimigos internos. Porque uma ditadura, uma tomada de poder, algo que iniba totalmente os nossos direitos e garantias fundamentais, não acontece da noite para o dia. É gradual. E se a gente não desperta, quando a gente acorda é tarde demais. O povo venezuelano não levantou enquanto era tempo e hoje não tem mais nada que eles possam fazer a não ser esperar a ajuda internacional, que não vem e é bem provável que não virá. Muitos devem estar pensando, o que isso tem a ver com a gente? Nós somos atletas do tiro? Onde já se viu, por mais que isso aconteça, nossos direitos ou privilégios serão mantidos? Pois eu vou dar um exemplo para vocês, senhores, e quem não conhece a história está fadado a repeti-la. Na Alemanha nazista, Hitler desarmou um sujeito que era campeão olímpico de tiro. E eu não estou falando de um Zé Ninguém igual eu que atira no papel no final de semana. Eu estou falando do campeão olímpico de tiro. 3 anos depois, esse homem foi executado num campo de concentração. Então veja, aquela locução de conosco não vai acontecer, afinal de contas somos atletas, não se aplica a esse tipo de caso. Mas muitos também devem pensar, mas afinal de contas, eu tenho dinheiro suficiente para me livrar disso, e por mais que o IPI chegue a 80%, afinal de contas o aumento do IPI para 45% foi uma medida do Fernando Henrique criada para inibir a comercialização de armas, porque a arrecadação com a comercialização de armas é pífia, o Estado não arrecada quase nada, a tributação é utilizada exclusivamente para impedir que o sujeito simples, humilde, possa ter acesso a armas de fogo. E algumas pessoas pensam, num país como o Brasil, onde eu tenho privilégios, o fato de eu ter bastante dinheiro vai me livrar de ter esse tipo de problema. Então não tem problema que o Estatuto de Desarmamento não foi feito para desarmar bandido. Deixa eu dar outra informação aos senhores, caso os senhores não saibam. Na Venezuela também tinha rico. Eu conheci um sujeito que é o mais tradicional no IPSC do Brasil, que é o Roberto Saldanha. Todo mundo que já assistiu uma prova de IPSC sabe quem ele é. E ele me contou que ele atirava com um cara que era muito rico da Venezuela, que tinha uma empresa de derivados de petróleo, se eu não salvo a memória, se a memória não me engana. E eles atiravam juntos em vários países do mundo. E um belo dia ele chegou, colocou a chave na porta e a chave não entrou. Nisso chegou um guarda, bateu no ombro dele e falou: "Ei, sua empresa foi expropriada por interesse nacional." Esse homem foi impedido de entrar lá para pegar o casaco que ele tinha deixado no dia anterior. Nem as fotos da família que estavam lá ele não pôde pegar, e teve que fugir do país dele. Sabe-se lá para onde. E vive hoje, sabe-se lá Deus como. Porque quando ele poderia ter feito alguma coisa, ele não fez. Afinal de contas, além de rico, ele era atleta do tiro. Não seria atingido por esse tipo de calamidade, não é verdade? Mas os senhores também podem se perguntar, isso não vai acontecer no Brasil? O Brasil é um país continental? Como poderia uma coisa dessa acontecer no nosso país? Pois eu digo a vocês, isso já aconteceu no Brasil. Na década de 30, Getúlio Vargas encampou uma campanha do desarmamento. Foi a primeira campanha do desarmamento oficial que teve. Isso chegou ao ponto de, em 1927, Lampião procurar uma autoridade, encontrando uma autoridade, lhe agradecer pelo desarmamento, porque tornou o seu trabalho mais fácil. Mas por que esse desarmamento? Porque anos depois, ele rompia o sistema constitucional vigente e dava um golpe. Alguns brasileiros se levantaram e lutaram contra ele, foram derrotados. E qual foi a resposta? A criação do R-105,
que existe até hoje, os senhores conhecem, que se prestou a impedir que a população tivesse acesso a calibres efetivos. Mas não só a população, as forças policiais também não. E aí era comum você ver policial carregando só um 38, enquanto os criminosos tinham todo e qualquer tipo de arma. Mas por que Getúlio Vargas teve esse cuidado, esse carinho especial em restringir calibres? Será que era por conta do homicídio eventual? Ou com medo da cidade virar um bang-bang? Não. Porque se ele quisesse recrudescer o seu intento ditatorial, aumentar as suas medidas ditatoriais e transformar o país numa nova Alemanha, a chance do povo se insurgir era ínfima, porque eles estavam desarmados. Porque o Estatuto de Desarmamento não foi feito para desarmar bandido. Foi feito para nos deixar vulneráveis, para qualquer pessoa roubar a nossa liberdade. E veja, a questão é ainda mais complexa quando você para pensar e vê que nós caminhamos a passos largos rumo a uma ditadura. Porque hoje nós vivemos em um país em que você é proibido de sair na rua, tem toque de recolher e ninguém faz nada. O prefeito vem e solda a porta da sua empresa e te impede de trabalhar e sustentar a sua família. Vários e vários direitos e garantias fundamentais estão sendo jogados no lixo e ninguém faz nada. E é assim que se constrói uma ditadura. Recentemente na Alemanha foi aprovada uma lei que é praticamente idêntica à que justificou a criação dos campos de concentração do Reich. Só que voltada ao combate do vírus chinês. E essas coisas estão acontecendo e a gente está deixando, ninguém está fazendo nada. E é como um sapo na panela. A água vai esquentando até que ela ferve e o sapo não consegue sair mais. Então não se trata mais de se vai acontecer. A questão, meus amigos, é quando vai acontecer e se nós vamos ficar sentados olhando isso acontecer. Porque já está acontecendo. Porque o Estatuto de Desarmamento não foi feito para desarmar bandido. Foi feito para nos deixar vulneráveis a uma ditadura. Isso já seria o bastante para a gente se indignar e não dormir mais de noite, ficar revoltado, procurar fazer alguma coisa, se comprometer efetivamente em salvar não o nosso país, nada muito abstrato, mas salvar o nosso futuro, o futuro dos nossos filhos. Mas existe ainda um motivo ainda mais grotesco, ainda mais terrível, ainda mais cretino do Estatuto do Desarmamento. Porque percebam, como eu disse a vocês, ele altera o polo da política criminal do país, e para que isso aconteça com um método e bem pensado, ele tem que ter vários objetivos, então não poderia se exaurir nesse objetivo só. Afinal de contas, a aprovação do Estatuto do Desarmamento do Brasil contou com muito empenho, e não só da esquerda brasileira, mas da política internacional. Por quê? Se vocês prestarem atenção, desde o final da década de 60, a ONU se empenhou em patrocinar e organizar campanhas do desarmamento ao longo de todo o mundo. Tanto que na frente do seu prédio, o que tem? Um 38, um revólver com um nó na ponta. Quando o Fernando Henrique Cardoso inventou o SINARME aqui em 1997, teve participação ativa da ONU, aumentando o espaço político do Brasil lá. Quando o Lula Ladrão comprou o Estatuto de Desarmamento com o nosso dinheiro pelo mensalão, houve interferência da ONU. Vocês lembram disso? Quem é da minha idade para trás lembra. Ora, qual é o interesse mágico da ONU em desarmar todas as nações? Pois eu digo a vocês, seria porque a ONU é uma Miss Universo, está preocupada com a paz mundial, assim como a Organização Mundial da Saúde, que quebrou dezenas de países? De maneira nenhuma. Não sejamos ingênuos. A ONU, meus amigos, eles têm tropas de paz. E as tropas de paz da ONU, além dos capacetes azuis, não carregam flores e nem livros. Carregam armas. E eu pergunto aos senhores, se todos dentro dessa sala aqui agora fizessem parte de uma missão de paz da ONU, vocês prefeririam pacificar o Rio Grande do Sul ou o Texas?